gente! Eu sou a Gabriela, outra professora de matemática do cursinho popular Edson Luiz. E, bom, vamos continuar com as nossas aulas. Eu queria pedir desculpa porque tem umas 6, 7 obras aqui em volta e elas são bem barulhentas. Mas, bem, na nossa primeira e última aula até agora, o Pedro fez uma revisão com vocês sobre as 4 operações. Por sinal, quem não viu, bora lá conferir, tá muito bom. E lá ele comentou sobre a reta dos números reais. E a aula de hoje é mais ou menos sobre isso. A gente vai falar sobre a teoria de conjuntos. Espero que gostem. Para entendermos a teoria de conjuntos, antes temos que entender o que é um conjunto. Um conjunto é tido como um agrupamento ou uma coleção de elementos. Os elementos podem ser números, por exemplo. Aqui nós temos uma das representações de conjunto, que é por diagrama de Venn, mas também existe a representação por propriedade comum, que nesse caso a gente ainda não viu, mas vamos ver logo logo. Esses números têm em comum fazerem parte do conjunto dos números naturais e também serem menores que 7. Isso podia ser também igual ou menor a 6. Além disso, temos também a representação por enumeração, que a gente coloca cada um dos números que fazem parte desse conjunto. Para falar que um elemento faz ou não parte de um conjunto, nós usamos a notação de pertence e não pertence. Quando ele faz parte, ele pertence. Quando não faz parte, ele não pertence. Por exemplo, x pertence a A. Vamos supor isso. Agora temos outra definição, que é a definição de subconjunto. Quando um conjunto é subconjunto de outro, ele subentende-se que todos os elementos dele estão contidos no conjunto maior. Por exemplo, B é subconjunto de A se e somente se todos os elementos de B forem elementos de A. Nesse caso, nós usamos a notação de contém ou de contido e não está contido. Aqui, B está contido em A. Falando agora de conjuntos numéricos, chegou aquele momento que a gente tanto aguardou, o momento de falar dos números naturais, que eu citei lá atrás. Eles são representados pelo N, com esse risquinho a mais, e tem por trás um princípio de contagem. Por exemplo, contar canetas, porque eu gastei muitas canetas, muitas cores para fazer esses papéis, essas anotações. Por exemplo, aqui eu tenho 6 canetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles fazem parte dos números naturais. Além disso, eu posso ter nenhuma caneta, que é o 0. Agora, fazendo uma ligação da aula de hoje com a última aula, os números naturais são fechados com a soma e a multiplicação. O que isso significa? Quando eu realizo uma soma ou uma multiplicação, eu obtenho um número que faz parte dos números naturais. O mesmo não acontece, por exemplo, com a subtração. Por quê? Se eu faço 3 menos 2, eu tenho 1. Faz parte dos números naturais, não é? Mas se eu fizer 2 menos 3, eu tenho menos 1. Menos 1 não faz parte dos números naturais. E é aí que entram os números inteiros. Os números inteiros envolvem os números naturais, ou seja, os números positivos, mais os negativos. E eles são representados por esse Z com um risquinho a mais. Os números inteiros estão fechados com a soma, a multiplicação e a subtração, mas eles não estão fechados com a divisão. Por quê? Se eu faço 4 sobre 2, eu tenho 2. Mas se eu fizer 1 sobre 2, eu tenho meio. Meio ou 1 sobre 2. E esse número não faz parte dos números inteiros, faz parte dos números racionais, que são representados por esse Q e definidos como, por exemplo, uma fração, um A sobre B, sendo que A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros menos o zero, porque a divisão por zero não está definida dentro desses conjuntos.
Os números racionais, entre eles estão as frações, por exemplo, 1/2, os decimais, mais explicitamente, meio, e as dízimas periódicas. Vamos lembrar disso, periódicas. Por exemplo, 0,555. Ou essa outra forma de representar dízimas. Dívidas. Não. Dízimas 0,5 com esse risquinho em cima. Todas essas operações, a soma, a multiplicação e a subtração e a divisão, estão definidas no conjunto dos números racionais. Eu falei ali atrás das dízimas periódicas, que elas estão definidas no conjunto dos números racionais. Mas e as dízimas não periódicas? Na verdade, o que é uma dízima periódica e o que não é? Uma dízima periódica é um número decimal infinito que apresenta um radical, uma parte dele, que se repete indefinidamente. E é por isso que a gente pode usar aquela notação com o risquinho em cima. O risquinho em cima a gente usa em cima do número que repete. Já a dízima não periódica, ela não tem uma parte que repete. Ela é toda diferente. Por exemplo, esse número aqui, 1,234567889, infinitamente, a gente não sabe o que vem depois, normalmente. E uma representação assim geral, que é a cara dos números irracionais, são as raízes. Por exemplo, raiz de 2, raiz terceira de 5. E eu esqueci de falar, os números irracionais são representados pela letra I. Uma coisa bem importante que a gente tem que lembrar é que dá para fazer operações com números irracionais e obter um número racional. Um exemplo disso seria raiz de 2 sobre raiz de 2, que é um número racional. O conjunto dos números irracionais é um conjunto à parte. Ele envolve apenas as dízimas não periódicas. Agora, a gente tem o conjunto dos números reais, que é a união de todos aqueles conjuntos anteriores. Tá vendo? Essa é a representação geral. O conjunto, assim, fazendo uma revisão, o conjunto dos números naturais é um subconjunto de R, assim como o conjunto dos números irracionais. Agora aqui a gente tem uma observação de notação. Quando coloca um asterisco, por exemplo, no N dos números naturais, quer dizer que a gente está excluindo o zero. Outra notação interessante para a gente destacar é a notação de intervalos numéricos. Por exemplo, considerando os números A e B pertencentes ao conjunto dos números reais, sendo A menor que B. Para a gente falar que, quando a gente fala que um intervalo é aberto, quer dizer que ele está entre A e B, mas ele não conta A e B. Ou seja, ele é aberto. A gente pode representar como essa bolinha vazada ou com esses colchetes para fora, mais apenas o menor. Quando a gente conta o A e o B, que são os extremos, a gente usa maior ou igual, menor ou igual, tem o igual e a bolinha fechada, mais os colchetes para dentro, tá vendo? Aqui a gente tem um intervalo aberto apenas em um dos lados, ou fechado no outro. Por exemplo, o A, ele é fechado em A, ou seja, ele conta o A e é aberto em B. O B não entra nesse intervalo. Ou o contrário, ele é aberto em A e fechado em B. É isso. Vamos de operação com conjuntos. A união é definida como a soma, vamos dizer assim, de dois conjuntos. Como aqui, o conjunto A e B. Quer dizer que a gente está pegando todos os elementos dos dois conjuntos. E ela é representada por esse uzinho de união. Já a interseção é como se a gente fosse pegar apenas a parte comum dos dois conjuntos e ela é definida, representada, né, como um U de cabeça para baixo. Tá vendo aqui? Pegou apenas a parte comum dos dois conjuntos. Já a diferença, a gente pega apenas o que não está
não faz parte do outro conjunto. Tudo que é diferente. A menos B, por exemplo, é essa parte aqui que não envolve B. Já as propriedades da união e da... Assim como foi na última aula com o Pedro, as operações com conjuntos também têm propriedades, envolvendo a união e a interseção. São elas a propriedade comutativa, associativa e distributiva. O que é a propriedade comutativa? Ela diz que a ordem não altera o resultado. Se eu fizer a união de A com B, dá o mesmo que eu fazer a união de B com A. E o mesmo vale para a interseção. Já a associativa, a gente usa esse outro desenho aqui. A ordem que a gente associa às partes não altera o resultado também. Se eu fizesse a união de A com B e depois unir isso com C, daria o mesmo que fazer a união de C com B e depois com A. Já a distributiva, um pouquinho mais complicado, por isso que está colorido aqui, é assim. Se eu fizesse a união de B com C e depois disso a interseção desse resultado com A, eu teria essa parte colorida. Mas a gente também poderia fazer essa operação como a interseção de A com B, que é essa parte aqui, unida com a interseção de A com C, que é essa parte aqui, e dá esse desenho. Legal, né? Por último aqui a gente tem um exercício. Quem quiser pode pausar agora para tentar resolver sozinho. Tenta não olhar aqui o que eu já escrevi. E bem, vou ler o enunciado aqui. Em uma escola, 5.000 alunos se inscreveram para cursar as disciplinas A e B. Esses alunos, 2.825 matricularam-se na disciplina A e 1.027 na disciplina B. Por falta de condições acadêmicas, 1.324 alunos não puderam se matricular em nenhuma das disciplinas. O número de alunos matriculados simultaneamente nas duas disciplinas a gente tem essas opções aqui, alternativas. Eu separei aqui em rosa as partes mais importantes do enunciado e aqui eu desenhei o que elas significam em notação de conjunto. A gente tem um conjunto universo que representa o total de alunos, que é 5.000. Dentro nós temos mais dois conjuntos, que é o conjunto A, das pessoas matriculadas em A, e o conjunto B, que é o conjunto das pessoas matriculadas em B. Fora deles, e ainda dentro do conjunto universo de 5.000, a gente tem 1.324 alunos que não se inscreveram em nenhuma disciplina. Então, na hora da gente fazer a conta, a gente tem que tirar essa quantidade aqui do total. Ok. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo a interseção dos conjuntos A e B. Esses números aqui são como se o conjunto tivesse total. Só ele tem 1.825 e só o B tem 1.027. Como que eu fiz aqui? Para vocês saberem. Primeiro eu tirei os alunos que não fizeram nenhuma disciplina do total e depois eu somei A e B para saber quantos alunos se inscreveram, estão inscritos em pelo menos uma disciplina. Nós tivemos esses totais aqui, ó, esses resultados, 3.852 alunos da união de A com B e 3.676 da diferença do universo com esses alunos que não estão inscritos. A diferença dos alunos que, assim, todos os que estão inscritos com os que estão inscritos em apenas uma disciplina é a resposta disso aqui, que foi 176. E é isso aí. Bom, gente, isso é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou outra coisa pode deixar nos comentários aqui embaixo. A gente está disposto a melhorar. Eu espero que vocês continuem estudando bastante, aproveitando esse tempo da quarentena. E na próxima aula a gente retorna com o Pedro falando sobre MMC, MDC e operações com frações. Até mais, bons estudos!